Fala galera top das galáxias, aqui quem fala é Pastor Anderson e Fran Pontes. É o seguinte, não se esqueça, nós estamos em mais um vídeo nosso de se inscrever no nosso canal, lado esquerdo, tá? Você vai se inscrever. Lado direito você vai acionar o sininho de notificação, tá? E coloque em todas, porque sempre que tiver um vídeo novo você vai ser avisado. Não se esqueça também de dar um like, tá? Que é o joinha, isso nos ajuda muito na nomenclatura do YouTube e ajuda o canal a crescer. E compartilhar para o máximo possível de pessoas que você conseguir. Estamos aqui nos estúdios Amigos do Avivamento, continuando, né, Fran, sobre a questão da ansiedade. Nós terminamos o vídeo anterior falando do texto de 1 Pedro 5:7, onde a Bíblia diz que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Janeiro branco, ansiedade, né? E a Bíblia diz porque Deus cuida de nós. Vamos continuar a falar sobre a questão das crises da ansiedade. Com você, Fran. Eu acho que nós podemos colocar aqui nesse vídeo o que causa ansiedade, né? O que são os fatores mais comuns. Você tem de vários vertentes, elas são diversas, que podem desenvolver ansiedade em alguém. Você pode ter um problema de ordem genética, tá? Transferido realmente por carga genética. Você teve o pai, a mãe com muitas crises de ansiedade e você pode receber isso aí no seu DNA, né? Traumas na infância, com relacionamentos de pai e mãe. Se diz o primeiro termo, então, seria uma questão de hereditariedade? Sim. A carga genética a gente recebe, né, no nosso DNA, na transmissão aí das informações pelo RNA, ele transfere não só o aspecto físico e estético, né, de aparência, mas ele vem com carga também de problemas de doença, enfim, temperamentos. Você tem vários, inclusive a ciência fala que nessa transmissão você pode receber também aí uma carga genética de depressão. Se você teve lá o pai, a mãe, a avós com problemas de depressão, não significa, entenda bem, tá? Não significa que porque você recebeu essa carga genética você será depressivo. Pode ser que não, mas você recebeu a carga e tem pessoas que elas têm um gatilho, algo que desenvolve, que desperta, tá? Aquela herança hereditária e ela passa a desenvolver a depressão. Nem sempre a ansiedade e a depressão tá ligada a fatores externos, tá? Pode ser também a questão genética. E aí você também tem como perca de um ente querido, um filho, um marido, um pai, enfim. Você pode também desenvolver ansiedade, você pode desenvolver ansiedade por problemas hormonais. O hipertiroidismo tem como causa sintomas de bastante picos de ansiedade. Então são vários fatores, né? Várias doenças físicas aí que podem trazer. Inclusive também o uso excessivo de álcool e drogas com certeza vão desenvolver distúrbios psicológicos com ênfase na ansiedade. É interessante, Fran, que você fala de uma questão, porque assim, a crise de ansiedade é uma maldição, porque é uma coisa muito ruim. Ela destrói a pessoa, ela pode levar à morte, não é isso? Na realidade não é que a ansiedade vai levar à morte, é a falta de controle por sentir ansiedade que é pode crise, fazer, né? A pessoa, enfim, ter uma arritmia muito acelerada, somada com outros fatores genéticos que ela tenha e dá aí um infarto, um derrame. Não é que a ansiedade em si, sozinha, ela vai fazer. Não, é um conjunto de coisas que, se a ansiedade não for controlada, ela vai potencializar essas coisas, né? Você tem, por exemplo, você é uma pessoa hipertensa, tem uma carga genética de hipertensão familiar. Você já tem essa ciência, já tem essa consciência. Então, essa pessoa passa muito nervoso ou começa a sentir que as coisas estão muito fora do controle dela. Aí ela começa a ficar ansiosa. O que vai acontecer? Obviamente, ela vai ter uma carga de pressão alta. Por quê? Porque vai bombear errado, né, o sangue, e aí a pressão vai subir, e essa pressão muito alta pode dar uma parada cardíaca, né, você pode ter um infarto, um derrame, enfim. É interessante você falar da questão da hereditariedade, que a gente vê a Bíblia também falando sobre a questão da maldição hereditária.
Então a gente cruza essa questão com uma questão espiritual também, totalmente espiritual, né? E a ansiedade hoje ela é uma preocupação em toda a sociedade, né? Francine, pode continuar para a gente a questão desta crise de ansiedade. Eu acho que hoje o foco não é só você entender, né, que tem os sintomas e que hoje, na maioria das vezes, a pessoa já sabe que ela tem crise de ansiedade. O que precisa ficar claro aqui nesse vídeo que nós estamos gravando é a importância do controle que você precisa ter sobre essa ansiedade. Não é a ansiedade que te controla, é você quem controla ela. Mas é possível ter controle? É possível. Às vezes, com algumas práticas muito simples e até corriqueiras no dia a dia, você consegue ter controle da ansiedade. Certo, eu quero deixar um outro texto também aqui em Filipenses 4:6, que diz assim: não estejais inquietos, ansiosos, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Então a Bíblia descreve, né, para não estarmos inquietos. Porque uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa inquieta? Bastante. A inquietude está ligada àquela necessidade de resolver, de fazer e não saber por onde começar, né? Que aí vai gerar irritação, dificuldade de se relacionar, de se comunicar com pessoas. Eu vejo também assim, Fran, isso é um ponto de vista assim bíblico, né? E eu tenho até um texto que fala sobre isso. A ansiedade, ela pode levar à depressão, né? Sim. A ansiedade, ela acaba sendo um caminho assim, uma coisa leva a outra, né? A ansiedade leva a síndrome do pânico, que leva a depressão. E aí quando você... Porque como que funciona? A ansiedade é uma prospecção do futuro que eu não consegui controlar, né? Eu não sei o que vai acontecer, então aquilo começa a me deixar ansioso, começa a mexer no meu batimento cardíaco, começa a gerar pensamentos. Algumas pessoas desenvolvem síndrome do pensamento acelerado, né? Que é aquele acúmulo de informações sem controle. E depois você pode desenvolver uma síndrome do pânico, né? Ou no lugar isolado ou num lugar com um grupo de pessoas, e pode desenvolver uma depressão, porque quando você chega no nível da depressão, o que já aconteceu? Você já ficou ansioso, você já não conseguiu mais controlar, você começa a perceber que você não é capaz, porque o pensamento ele inflama isso quando você está ansioso, né? Eu não sou capaz de resolver, eu não sou capaz de contribuir, eu não sou bom, eu não sou, e aí o que você resolve fazer? Se afastar de tudo e de todos, que vai enclausurar você. Enclausurou, criou introversão, aí você vai provavelmente desenvolver depressão. Eu queria conseguir acalmar. Sabe, acalmar, igual as pessoas conseguem. E elas vivem cada minuto do dia e conseguem sentir cada pequena alegria da vida. Mas eu não sinto agora. A minha mente é o excesso. Excesso de futuro, excesso de cobrança, excesso de eu. Eu sinto um excesso de eu no meu coração. Você já fez o vídeo, Guilherme? Às vezes, eu queria tirar férias de mim. Você é muito enrolado. Eu já tentei respirar fundo, como me disseram, praticar esportes, mas não é isso. Você tem que decidir, Guilherme. É um coração acelerado, com pressa, ansioso. Você não pode falhar. Meus compromissos me acompanham desde a hora que eu acordo. Você precisa arrumar o quarto. Você precisa fazer o almoço. Gravar e trabalhar, estudar. Aí eu não fiz porque eu iria fazer depois, e eu não consigo fazer porque eu já deveria ter feito. O meu tempo é assim, atropelo. Você deveria curtir mais a vida. E qualquer pequena tarefa que eu consiga realizar e riscar da lista já é grande vitória daquele dia. Se nós colocássemos uma questão das doenças mentais, uma coisa passada, presente e futura, no eu sou, me corrija. Eu poderia dizer que a depressão, eu posso dizer, eu não sou capaz. Não sou. Presente, né? A ansiedade, eu não serei capaz. Sim. E o que eu poderia dizer que eu não fui capaz, seria o quê? Não, a depressão. A depressão ela tá ligada ao passado. Não fui. Geralmente a depressão ela vai desencadear exatamente por isso, por coisas que eu não consegui realizar, por pessoas que eu não, enfim,
não recebi a aceitação que eu achava que tinha, fui muito rejeitado, ou tive muitas percas, por exemplo, profissionalmente, estava num bom emprego, perdi esse emprego, e ouvi algumas coisas que geraram gatilho, falando que eu era incapaz, ou abri um negócio e ele não deu certo, ou um grupo de pessoas que eu tinha muito apego e essas pessoas me decepcionaram. Então, tudo que está ligado a passado vai trazer depressão no presente, porque a pessoa não sabe lidar com aquele monte de informações, porque a depressão, ela está sempre ligada a lembranças, né? Lembranças do que eu não fiz, do que eu não sou, do que eu não consegui. A minha busca por aceitação é quase ridícula. Eu vou acabar sendo trocado de novo. Tem pessoas melhores. Não vou sair de casa. Não. Eu sinto as pessoas falam mal de mim o tempo todo, e eu me convenço que eu não sou um bom amigo. Você tá sumido, Guilherme. O que aconteceu? E qualquer mensagem que me abala, me faz criar paranoia, medo, insegurança. Você é muito dramático. Parece que eu arrumo alguma coisa pra me preocupar, sabe? Eu sempre invento alguma coisa. Eu tô sempre preocupado. Será que a decisão certa é essa que eu vou tomar? Faz tanto tempo que eu não consigo me abrir. Eu queria tanto me abrir, mas é cada vez mais difícil. Ninguém tem nada a ver com os meus problemas. Eu não quero atrapalhar. Eu sou o excesso, o atropelo, a confusão. Eu acho que não vai dar certo. Eu só queria Vai dar tudo errado. viver. Eu só queria acalmar. Você não faz nada certo. E a pessoa se torna uma certa forma nostálgica também, daquilo que foi, Bastante. que não consegue no hoje enxergar que vai ser capaz. Fala muito daquilo que fez, daquilo que realizou para autoconvencimento. Na verdade, ela não quer convencer ninguém, ela quer se autoconvencer que ela é capaz. Porque o sentimento diz que não, né? Se isso te motiva, aqui estão duas pessoas que passaram pela depressão, né? A depressão, ela surgiu num momento, assim, de uma perca, né? Para nós, não foi uma pessoa em si. Na realidade, assim, eu acho que foi um acúmulo de várias situações, né? Mas uma mais gritante foi de um projeto que a gente tinha há muitos anos. E aí você liga várias coisas, né? Porque como você tem o pastor e o cristão em si, ele tem um perfil muito ligado à gratidão, ao cuidado, ao zelo pelo outro. E quando nós nos sentimos rejeitados ou desprezados, ou alguém foi ingrato, né, com a gente, você se sente pequeno. Se sentiu pequeno, gera medo, né? Gera incapacidade, gera insegurança e posteriormente vai agravar ou com uma ansiedade ou com uma depressão. Então, eu falei muito, Fran, sobre a questão da ansiedade que leva à depressão, e a gente observa que o papel de um psicólogo, não é esse o resumo, mas um papel de um psicólogo, de um pastor, de um coach, é saber usar as palavras, né, para esse tipo de pessoa. São bondosas palavras de ânimo, né? Sempre potencializando a pessoa que ela é capaz, né? Nós observamos na Bíblia, Jesus, entenda bem o que eu quero dizer, ele não curou ninguém. Ele sempre dizia, a tua fé te curou. Acredite em você, você é capaz. É a mensagem que ele estava transferindo. O que a gente tem que entender é que todos os profissionais, sejam eles espirituais ou científicos, cada um deles tem um papel na vida do ser humano, né? O pastor, ele tem ele tem a regra de fé, então ele não vai ser um terapeuta, nunca, porque ele não foi habilitado para isso. Mas ele conhece a palavra, a parte espiritual. Então, o que ele vai conseguir fazer? Ele vai conseguir trazer paz para o interior da pessoa. Aí você pega um coach, que ele também não é um terapeuta, mas ele é um profissional que possibilita meios para você alcançar objetivos. Então ele vai conseguir agregar na sua vida uma clareza do caminho, sabe? Vai por aqui, preza o que é bom, o que não é, e escolhe o melhor caminho para você chegar naquele objetivo que você quer alcançar. Já o papel do psicólogo, ele vai entrar, obviamente, com uma propriedade muito maior, porque ele vai trabalhar uma terapia através de vários métodos que a psicologia traz, né? Tem a terapia aí freudiana, tem a junguiana, então tem várias, a terapia a Gestalt, né? A terapia TCC, que a gente chama. Então tem vários tipos de terapia que quando uma pessoa tem ansiedade, tem depressão, vai ser tratada por um profissional Fran, agora desse. Olha que interessante você falou, um pastor ele não é um terapeuta. Agora imagine um pastor que faz coach, estuda e faz psicologia. Ah, sim. Aí ele vai ter
a propriedade científica e espiritual a favor dele. Porque como nós somos seres, né, que temos corpo, alma e espírito... A tricotomia... Como que eu posso esperar que só o pastor resolva o meu problema emocional? Ou como eu, pastor, posso só espiritualizar uma questão? Exatamente, não consegue. Se eu tenho na minha frente uma pessoa que está com falta de dopamina e endorfina. Porque, por exemplo, um dos problemas que pode desenvolver a ansiedade é um problema hormonal, né? Então, se ele não tem os hormônios adequados, que são os hormônios da alegria, né? Que vem aí a endorfina por conta, por exemplo, de um exercício físico, que eu acho que é importante a gente depois relatar alguma lista aqui de itens, né, que ajudam você a ter um controle da ansiedade. Vamos falar isso no próximo vídeo, aí eu falo de uma forma mais pontual. Mas hoje, se você tem uma vertente aí... Legal que nós vamos ter muito material top. Desses profissionais te dando assessoria, o teu pastor lá na igreja que você escolheu ser membro, ele vai te orientar espiritualmente segundo o que a palavra diz. Ele vai ter o limite dele de orientação como profissional espiritual, né? Um pastor. Ele estudou teologia, ele se apropria daquela informação, daquele conhecimento. Aí você vai para um psicólogo, que ele vai te dar uma vertente científica que vai ajudar a tua emoção. Queridos, isso nunca vai interferir no teu espiritual. Olha aí. Né? Existe, como eu até falei num vídeo aí, que anteriormente, há uns 20 e poucos anos atrás, a igreja bloqueava o acesso científico, né, que seria, por exemplo, do terapeuta para ajudar. E hoje eu já vejo que tem uma abertura maior, né? Hoje os pastores, os líderes têm percebido a importância disso. E essa abertura maior, na verdade, ela é um resgate do que era a igreja primitiva. Porque, Fran, a gente vai observar o seguinte, o crescimento da igreja antes de Paulo e depois de Paulo. Sim. Porque Paulo evangeliza 2 continentes inteiros em 10 anos. Só que Paulo era um coach grego. Ele tinha a questão da psicologia. Sim, eu psicologia acho que não vem do conceito grego? Sim, eu acho que ele já soma os 2 parâmetros que hoje a nossa atualidade precisa, que é o espiritual e o científico. E ele consegue, com excelência, trazer isso, né? E é interessante, assim, porque como ele consegue se apropriar de várias culturas, né? A grega, a romana. A romana estrategista. E você percebe que cada uma delas traz uma estratégia específica para o ser humano socialmente falando. E o interessante é que ele é questionado pelos apóstolos, que tinha ainda um pensamento religioso. Eles não concordam com Paulo. Mas Paulo mostrou o resultado. Ele escreveu 53% do Novo Testamento. Sim, porque ele tinha uma base muito maior do que, em questão de conhecimento, do que os outros apóstolos. Então, não é que a gente tem que fazer, a gente tem que resgatar. Sim. Não é verdade? É aquela coisa, na realidade já existe e você não se apropriou daquele conhecimento de forma adequada. E eu acho que a ciência hoje e a igreja, né, que é a questão espiritual, tem percebido isso. Felizes são aqueles líderes que têm percebido que eles não têm detenção de conhecimento suficiente para cuidar dos seus membros e recorrem a se desenvolver pessoalmente, né? Buscam fazer cursos, buscam saber mais ou procuram profissionais que possam agregar à igreja esse acolhimento para os seus membros. Porque se nós formos só pensar que como pastores, e aqui eu posso falar de todas as vertentes, porque eu acabo navegando por todas elas. Então, assim, eu pastoreei por 25 anos, vamos dizer, direto. E várias vezes fiz muito trabalho com casais, muito trabalho de casais que estavam aí se divorciando, de casais que estavam precisando se reconciliar. E aí você percebe o quê? Chega um ponto que você se limita, o teu conhecimento é limitado. E na época eu já tinha uma graduação, já tinha estudado, já sempre gostei de ler. Mas vamos pensar assim, eu tinha uma bagagem de experiência de vida também, porque hoje, por exemplo, com 25 anos de casado, né? Então, quanta experiência de vida você tem? Que é aquilo, inclusive, né, que eu gosto muito desses autores na pedagogia, que é o Vygotsky e o Piaget,
que fala da importância que você tem em observar a experiência que a pessoa traz. Então, não é que você vai anular toda a experiência que o pastor lá tem de 20, 30 anos pastoreando. Não. Toda a experiência dele, com certeza, desenvolveu nele várias habilidades. Mas a parte científica e técnica é importante, porque ele vai somar essa experiência, né, com aquilo que até o Vygotsky fala disso, somar aquela experiência que ele tem com a parte científica, vai fazer essa junção e aí ele vai ter muito mais excelência no atendimento dele com os membros. Legal. Fran, nós vamos encerrar esse vídeo aqui, porque a gente quer fazer uns vídeos assim curtos, né? E no próximo vídeo nós vamos falar da questão da ansiedade, como controlar, o que fazer, quais dicas você pode dar como profissional a respeito disso, né? E dentro desse conceito do conhecimento é muito importante nós, líderes, abrirmos a cabeça, porque como que você vai entender na Bíblia um minotauro, um dragão que é mitológico, se não for o conhecimento do porquê que a mitologia acabou ali dentro? Então o conhecimento era importante. A ciência da mentalidade desenvolvida por Paulo é muito importante. Paulo tinha um equilíbrio emocional tão grande que as maiores cartas dele foram as cartas que nos dão ânimo hoje. E eram escritas ele preso. É tanto que Isso a ciência considera emocional. Paulo como o primeiro EAD do mundo, né? Que é o EAD ensino à ensino à distância. O primeiro. O primeiro ensino à distância foi Paulo. O regime acadêmico implantou. fala isso. Sim, não sim. religioso. Não, Ó, na academia. Bem Isso interessante. mesmo. Fran, nós vamos terminar com um texto também. Eu falei sobre a questão da depressão, a ansiedade, vai acabar a depressão se não tomar o cuidado. Lá em Provérbios capítulo 12, verso 25, diz: o coração ansioso deprime o homem, Sim. mas uma palavra bondosa anima. E nós temos colocado essa palavra aqui para você. Deus abençoe. Próximo vídeo, dicas de como se vencer a ansiedade. Pua!